Tem gente entrando ainda. Então, a gente vai ver na aula de hoje, né, a embriogênese do coração e das veias, das artérias, dos vasos linfáticos, certo? A aula de hoje é referente ao capítulo 13 do livro de embriologia do Muri, certo? Então, você pega lá aquele livro que a gente usou semestre passado, né? Você vai usar o capítulo 13. É o capítulo 13 inteiro? Não. É a metade do capítulo 13, né? Vai ser a metade do capítulo 13 para essa primeira IM e a outra metade do capítulo 13 para a segunda IM. Né? Lá no manual do módulo tem descrevendo quais são as páginas que vão ser usadas para cada uma das avaliações, certo? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar as monitoras, pode me procurar, que eu oriento, que eu informo direitinho quais são as páginas, certo? Bom, o objetivo da aula é descrever os principais eventos da formação do coração, dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos. Bom, para a gente entrar no coração propriamente dito, né, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente viu lá na biologia do desenvolvimento, né, que a gente viu no semestre passado. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é em qual dia ou em qual semana o coração se forma? E aí? O coração a gente sabe que é o primeiro órgão sistêmico a se formar e a funcionar, né? Mas quando é que ele se forma? Em qual semana? Em qual dia? Quando é que ele começa a bater? Em qual semana? Em qual dia? E aí? O que vocês têm para me dizer? Quinta a sexta semana, professor? Na verdade, ó, é assim, o coração se forma no 18º dia, né? O 18º dia, né, é terceira semana embrionária, certo? Então, lá no final da terceira semana embrionária, o coração começa a se formar. Bom, e ele começa a bater quando? Ele começa a bater na quarta semana, certo? Entre o 22º e o 23º dia. Então, ele é o primeiro, como eu já falei, ele é o primeiro órgão sistêmico a funcionar no embrião, certo? Então, ele começa a funcionar, ele começa a se formar e a funcionar muito precocemente, né? Ele tem que começar a funcionar para que haja a distribuição de nutrientes por todas as células do embrião. E essa distribuição de nutrientes vai acontecer através do sangue. Bom, aí a gente tem que relembrar alguns acontecimentos, né? A formação de algumas estruturas, também lá da terceira semana embrionária. Então, com a formação do tubo neural, né, o mesoderma é dividido em três, né? Em mesoderma paraxial, em mesoderma intermediário e em mesoderma lateral. Lembram disso ou não? Lembrado não. Não, tá lembrada não? Deixa eu ver se eu... Ó, dê uma olhadinha para essa imagem. A gente tem aqui, ó, ectoderma, mesoderma e endoderma, né? Aqui embaixo o saco vitelino. Então, ó, só para a gente relembrar, a gente tem aqui a notocorda, né? Imagine que eu tenho aqui a notocorda. Do lado da notocorda eu tenho o mesoderma paraxial, que forma os somitos. Depois eu tenho o mesoderma intermediário, né? E aí eu tenho o mesoderma lateral. No meio do mesoderma lateral vai aparecer uma cavidade chamada de celoma intraembrionário, né? O celoma intraembrionário divide o mesoderma lateral em dois, em somático, que é o que fica acima desse celoma, e esplâncnico, que é o que fica abaixo desse celoma. No mesoderma esplâncnico, a gente vai ter uma região chamada de área cardiogênica. A área cardiogênica é a região onde o coração vai se formar. Certo? Tudo bem ou não? Então, o coração vai se formar numa região chamada área cardiogênica, certo? Que fica localizada no mesoderma lateral esplâncnico.
certo? Então, formando o coração, a gente tem o mesoderma lateral esplâncnico, certo? O somático ele vai contribuir também com a formação de estruturas cardíacas, mas não do coração propriamente dito, né? Vocês já ouviram falar no pericárdio, né? Então, pericárdio, que é a serosa que envolve o coração, né? O pericárdio se forma a partir do mesoderma lateral somático. O coração, propriamente dito, se forma a partir do mesoderma lateral esplâncnico. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Pode. Bom, na terceira semana também, a gente tem a formação das células sanguíneas e dos vasos sanguíneos, né? Então, se eu perguntar para vocês, né, ver se alguém lembra, qual a origem das primeiras células sanguíneas? As primeiras células sanguíneas são formadas a partir de qual estrutura? Em nós, adultos, a gente sabe que as células sanguíneas são produzidas pela medula óssea. Mas lá no embrião, as células sanguíneas são formadas a partir de quem? Lá na terceira semana embrionária? Mesoderma, professor? Na verdade, a partir do saco vitelino, certo? Então, o saco vitelino, ele armazena uma série de células-tronco. Dentre essas células-tronco, a gente tem as células-tronco chamadas de angioblastos. Os angioblastos, eles vão sair do saco vitelino, entrar no corpo do embrião, se acumular, como a gente consegue ver aqui na imagem C, certo? E aí originar essas ilhotas de sangue, que é esse aglomerado de angioblastos. É um aglomerado de células, um aglomerado de angioblastos. Esses angioblastos, eles vão formar os vasos sanguíneos primordiais. Então, os angioblastos vão formar os vasos sanguíneos primordiais, certo? Lá na parede do saco vitelino, nós temos também hemangioblastos, que são células-tronco formadoras de células sanguíneas. Os hemangioblastos são células-tronco formadora das células sanguíneas. Então, os hemangioblastos saem do saco vitelino, entram no corpo do embrião, migram para dentro do vaso sanguíneo primordial e se transformam nas células sanguíneas, especialmente nas hemácias. Certo? Tudo bem? Entenderam? Então, a primeira origem das células sanguíneas é a partir do saco vitelino, das células-tronco do saco vitelino. Tudo bem? Posso continuar? Então, elas são formadas lá, né, professor? São produzidas... As primeiras células, isso. Com o passar do desenvolvimento do embrião, o saco vitelino ele degenera, e aí o fígado e o baço assumem essa função, né? Com o passar do tempo, os ossos do feto são mineralizados, né? Começa a sofrer mineralização. Então, a medula óssea assume essa função de formar células sanguíneas, certo? Mas o primeiro local é o saco vitelino. Então, só para a gente localizar direitinho, a gente tem aqui o cordão angioblástico na área cardiogênica, e a área cardiogênica fica onde? A área cardiogênica fica localizada onde? No mesoderma lateral? No mesoderma lateral esplâncnico, né? Isso, exatamente. Só uma dúvida aqui. Os hemangioblastos, eles são células-tronco do saco vitelíneo, mas eles irão virar que tipo de célula sanguínea que o senhor disse? Principalmente as hemácias. Perfeito. Principalmente hemácias. Certo? Tudo bem, gente? Posso continuar? Ó, só um detalhe aqui. Ó.
a área cardiogênica, ela fica lateral ao encéfalo, certo? Ela fica lateral ao encéfalo. Na quarta semana, quando o embrião se dobra, o coração ele é deslocado para a região ventral do corpo, né? Ocupando a proeminência cardíaca, né? Então, o coração ele cresce muito durante a quarta à oitava semana, né? Então, da quarta à oitava semana, o coração cresce bastante e vai ocupar um grande espaço chamado de proeminência cardíaca. Bom, a aula é dividida em 4 momentos, né? Onde a gente vai ver a formação do coração, dos vasos sanguíneos, das artérias dos arcos faríngeos e do sistema linfático. Bom, como eu falei, né? O coração se forma no 18º dia embrionário, né? A partir das células do mesoderma lateral esplâncnico, mas também de células da crista neural, certo? O que a gente tem da crista neural, né? A crista neural é um tecido nervoso. O que a gente tem de lá no coração que tem alguma relação com o sistema nervoso? O que vocês acham? As células do mesoderma? Na verdade, ó, você tem que pensar. Ó, vocês já tiveram aula de coração, né? Já, né? Já sim. Pronto. O que a gente tem do sistema nervoso no nosso coração? Você tem que pensar no coração adulto. O que a gente tem de sistema nervoso no coração? Nervos. A gente vai ter lá, ó, no coração uma estrutura chamada de nó sinoatrial. Lembram do nó sinoatrial? Para que serve o nó sinoatrial? É o marca-passo do coração. Isso, é um marca-passo. É ele que vai gerar um impulso nervoso para que haja a contração do coração. Certo? Então, as células da crista neural, elas vão ajudar na formação do nó sinoatrial. Certo? Também do nó atrioventricular, mas principalmente do nó sinoatrial. Bom, quando o coração se forma, são formados 2 tubos cardíacos. Então, eu tenho o mesoderma lateral esplâncnico direito e o mesoderma lateral esplâncnico esquerdo. Eu tenho a área cardiogênica direita e a área cardiogênica esquerda. Então, são formados inicialmente 2 tubos cardíacos. Esses 2 tubos cardíacos, durante a quarta semana, né, durante um processo chamado dobramento do embrião, né, a gente viu isso lá na biologia do desenvolvimento, os 2 tubos cardíacos se aproximam e vão se fundir, formando um único coração. Então, nós tínhamos no início 2 tubos cardíacos, esses tubos cardíacos eles se aproximam e se fundem, formando um único coração, uma peça única de coração. Tudo bem por enquanto? Posso continuar? Luan, eu não estou podendo mais mandar o slide, certo? Aí você tenta pegar com os alunos do semestre passado, né? Eu acho que eu tenho, eu vou procurar. Eu acho que eu mandei naquele material que eu mandei para tu, mas eu vou procurar aqui para mandar. Pois então, pronto. Aí eu não posso mandar. Tudo bem? Dê uma olhadinha para cá, para essas imagens. A gente tem aqui os 2 tubos cardíacos que se aproximaram, se fundiram e formaram uma peça única de coração. Bom, se eu perguntar para qualquer um de vocês, em nós adultos, né, como é que é o nome das cavidades cardíacas? Átrios e ventrículos. Átrios e ventrículos. Certo? Aí a gente tem o direito e o esquerdo, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. No coração primitivo, né, quando o coração se forma, nas fases iniciais de desenvolvimento do coração, não há essa divisão entre lado direito e esquerdo. Né? Então, caso eu pergunte lá na prova, né, quais são os compartimentos do coração primitivo, aí você vai dizer o seguinte, ó, seio venoso, átrio primitivo, ventrículo, bulbo cardíaco e tronco arterial.
Essas são as cavidades do coração primitivo, do coração na sua fase inicial de desenvolvimento. Ok? Então, o sangue chega no seio venoso, do seio venoso o sangue passa para o átrio primitivo, depois para o ventrículo, depois para o bulbo, depois para o tronco arterial, e sai do coração, né, seguindo para as artérias dos arcos faríngeos. Ok, tudo bem. Depois do ventrículo primitivo, ele ia para onde? Bulbo cardíaco, tronco arterial e artérias dos arcos faríngeos. Professor, pode repetir, por favor, de novo? Lá, o sangue chega no coração, né? A primeira cavidade que ele vai encontrar é o seio venoso. Depois, o sangue segue para o átrio primitivo, depois para o ventrículo, do ventrículo para o bulbo cardíaco, do bulbo cardíaco para o tronco arterial. Certo? Essas são as cavidades, né, do coração primitivo. Certo? Não tem divisão ainda entre lado direito e lado esquerdo. Tudo bem? Bom, a imagem C e D, elas mostram só a fusão dos tubos cardíacos. A gente tinha aqui, ó, os dois tubos cardíacos que se fundiram e formaram, né, uma única peça cardíaca. Certo? Bom, quando os tubos cardíacos se fundem, né, a gente vai ter aqui, ó, essa camada mais interna que entra em contato com o sangue, né? Então, a camada interna do tubo endotelial vai se transformar no endocárdio, que é essa membrana cardíaca que entra em contato com o sangue, né? O miocárdio primitivo vai se transformar no miocárdio, que é essa camada bem desenvolvida, e as células que envolvem o seio venoso vão formar a camada mais externa do coração, que é chamado de epicárdio. Certo? Além disso, a gente tem o pericárdio, né? O pericárdio, que é formado a partir do mesoderma lateral somático. Certo? O mesoderma lateral somático forma o pericárdio. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode, professor. Bom, essas imagens, elas mostram só o deslocamento do coração também. O encéfalo cresce lá no início da 4ª semana e o coração se desloca da região lateral para a região ventral do corpo, aonde ele vai crescer e vai ocupar a sua posição correta, certo? O coração é localizado, né, na região do mediastino médio. Bom, a gente tem, né, as diferentes cavidades, entre as diferentes cavidades do coração, né? Algumas vão se dilatar, outras vão se estreitar, e aí a gente vai ter os compartimentos que a gente já discutiu, né? Que é seio venoso, né, átrio primitivo, bulbo, ventrículo e tronco arterial. Bom, em nós adultos, a gente tem uma separação entre sangue venoso e sangue arterial, certo? Do lado direito do nosso coração, nós temos sangue venoso. Do lado esquerdo, nós temos sangue arterial. Essa divisão entre sangue venoso e sangue arterial só vai acontecer depois do nascimento. Então, antes do nascimento, né, o sangue que circula dentro do feto e dentro do embrião é um sangue misturado, é um sangue com alto teor de oxigênio, mas não quer dizer que seja um sangue arterial, nem seja um sangue venoso. Por quê? Bom, se a gente olhar aqui para essa imagem, para esse cantinho aqui da imagem a gente consegue ver 3 veias que trazem sangue para o coração primitivo, que trazem sangue para o seio venoso.
São elas, ó, veia cardinal comum, veia vitelina e veia umbilical. Então, são as 3 veias, né, que levam sangue para o coração primitivo. A veia vitelina, ela vem de onde? Olha o nome dela, veia vitelina. Ela vem de onde? Do saco vitelino? Do saco vitelino, né? Como é que é esse sangue que vem do saco vitelino? O sangue que vem do saco vitelino é um sangue rico em nutrientes e pouco oxigenado, certo? Esse sangue ele vai se misturar com o sangue que vem da veia umbilical. Olha o nome dela, veia umbilical. Ela vem de onde? Do cordão umbilical. Do cordão umbilical. Esse sangue que volta da placenta pelo cordão umbilical é um sangue rico em oxigênio e rico em nutrientes, certo? Então, o sangue da veia vitelina se mistura com o sangue da veia umbilical, que se mistura com o sangue da veia cardinal comum. De onde é que vem a veia cardinal comum? O que vocês acham? Coração. Vem do corpo do próprio embrião. A veia cardinal comum, ela vem do corpo do próprio embrião. Certo? Tudo bem? Como é que é esse sangue que vem do corpo do embrião? Pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Certo? Então, toda essa mistura de sangue da veia umbilical, da veia vitelina e da veia cardinal comum entra no coração primitivo através do seio venoso. Certo? Então, nós não temos, né, uma separação entre sangue arterial e sangue venoso. Nós temos um sangue com alto teor de oxigênio e nutrientes. Certo? Então, ó, a porta de entrada do sangue no coração é o seio venoso. As 3 veias, né, na verdade, são 3 pares de veias, né? Então, tem um par de veia umbilical, um par de veia vitelina e um par de veia cardinal comum. Esses 3 pares de veias desembocam no seio venoso. E aí o sangue vai passar do seio venoso para o átrio primitivo, do átrio primitivo para o ventrículo, do ventrículo para o bulbo, do bulbo para o tronco arterial e do tronco arterial para as artérias dos arcos faríngeos, né? Que levam sangue para o corpo inteiro. Então, a porta de entrada do coração é o seio venoso e a porta de saída, o tronco arterial. Tudo bem? Beleza? Posso continuar? Vou passar. Professor, Bom, antes que eu esqueça, a veia umbilical, só para conferir, ela leva sangue rico em nutrientes e rico em oxigênio? Isso, da placenta para o coração primitivo. Então, a veia vitelina leva sangue só rico em nutrientes, mas é pobre em oxigênio. Isso, exatamente. Okay. E a veia cardinal é pobre em tudo. Pobre em oxigênio e pobre em nutrientes. Ok? Então, todo esse sangue vai se misturar no seio venoso. Bom, 2 cavidades cardíacas vão se desenvolver, né, mais fortemente, né? Elas vão aumentar muito de tamanho e de volume, que é o ventrículo e o bulbo cardíaco. Então, essas 2 cavidades, né, essas 2 câmaras, elas se desenvolvem bastante. Ao passo que entre as duas vai se formar um estreitamento. Esse estreitamento é chamado de alça bulboventricular, que é onde o cursor do mouse está. A alça bulboventricular, ou dobra bulboventricular. Então, perceba aqui na imagem que tem uma seta mostrando o movimento. O que é isso? Nesse local, né, o coração ele vai rotacionar, ele vai girar, ele vai sofrer uma rotação. Por quê? Para que o coração assuma a sua posição anatômica correta. Bom, se eu perguntar para vocês, né,
Para que lado fica voltado o ápice do coração? Ele fica para onde, o ápice do coração? Lado esquerdo. Ele fica para baixo e para o lado esquerdo. E a base do coração fica para onde? Para cima e para o lado direito. Então, para ele ocupar essa posição correta, é necessário que haja a formação dessa alça bulbo-ventricular e ele rotacione. Ele rotacionando, né, como tem aqui mostrando na imagem, ele assume essa posição correta. Mas... Professor, Oi. eu posso usar as duas terminações, dobra ou alça? Pode usar, qualquer uma das duas. Certo? Bom, o que acontece se o coração, ao invés de virar para um lado, rotacionar para o outro? O que acontece? Se o coração rotacionar para o lado errado, acontece alguma coisa? Tem algum problema? Não, em teoria não. Né? Na verdade, assim, funcionalmente não tem problema, geralmente, né? Mas é chamado de dextrocardia, né? É uma malformação, mas é uma malformação que não vai levar a uma manifestação clínica, né? Não vai levar a nenhum sintoma, né? O coração, o ápice do coração, ao invés de ficar voltado para o lado esquerdo, ele fica voltado para o lado direito, né? Então é uma patologia chamada de dextrocardia, certo? Mas a gente vai ver essa patologia mais para frente, né? Com mais detalhes. Bom, se eu perguntar para você o que é o seio venoso mesmo, quem é que consegue dizer o que é o seio venoso? É a cavidade primitiva do coração, né? Isso, é onde o sangue chega, né? É uma cavidade primitiva, ela não existe em nós adultos, e é o local onde o sangue chega lá no coração, certo? É a porta de entrada do coração primitivo. Bom, Tylon está perguntando aqui, Tylon, pode acontecer de ser só o coração girado para o lado errado, como pode acontecer também de outros órgãos acompanharem essa movimentação, né? Então, pode ser só o coração, como pode ser o coração e os pulmões, às vezes coração, pulmão, estômago, fígado, baço, né? Às vezes está tudo trocado, tudo do lado errado, certo? Apêndice, às vezes fica tudo do lado errado. Isso é chamado de citos inversos, né? Citos inversos, o nome da patologia. Professor, esse seio venoso recebe as 3 veias, né? Recebe as 3 veias, exatamente. O seio venoso ele vai receber as 3 veias. Mas perceba o seguinte, ó, o seio venoso ele tem 2 projeções, ó, uma para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Essas projeções são chamadas de cornos, né? Então eu tenho, ó, o corno direito e o corno esquerdo do seio venoso. O que vai chegar em cada um desses cornos? Quem é que leva sangue para esses cornos do seio venoso? As veias. Lembra daquelas veias? Veia cardinal comum, veia vitelina e veia umbilical. Se for do lado direito... Eita, tem um passarinho cantando aí. Se for do lado direito, elas vão desembocar no corno direito do seio venoso. Se forem as veias esquerdas, elas vão desembocar no corno esquerdo do seio venoso. Entenderam? Então, as veias é que vão desembocar nos cornos, é isso? Isso, exatamente. As veias vão levar sangue para os cornos do seio venoso. Então, a veia vitelina direita, a veia umbilical direita e a veia cardinal comum direita desembocam, levam sangue para o corno direito do seio venoso, certo? A veia vitelina esquerda, a veia umbilical esquerda e a veia cardinal comum esquerda levam sangue para o corno esquerdo do seio venoso. Tudo bem? Tranquilo. Bom, isso a gente já viu. Então, só mostrando aqui, né,
né? A gente tem um par de veias cardinais, um par de veias umbilicais e um par de veias vitelinas que vão trazer sangue para o seio venoso. Bom, a partir de agora, né, a gente vai começar a ver como é que o coração ele se divide, né, em direito e esquerdo e ainda em átrio e ventrículo, certo? Como é que isso acontece? Como é que acontece essa septação do coração? Isso é chamado de septo coração, certo? Bom, para que haja a septação do coração, a primeira estrutura que tem que se formar é esse tecido aqui, nessa região, entre o átrio e o ventrículo. Esse tecido é chamado de coxim endocárdico, certo? Está aqui o nome dele, ó. Coxim endocárdico. O coxim endocárdico são esses dois tecidos, né, que vão aparecer entre o átrio e o ventrículo, certo? Então, o coxim endocárdico ele vai surgir nessa região e ele vai ajudar nessa septação do coração entre átrio e ventrículo e ainda entre lado direito e lado esquerdo, certo? As etapas que a gente vai ver de septação do coração primitivo, elas acontecem da 4ª à 8ª semana. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, essa septação, ela não se completa até o nascimento. Então, até o nascimento, a gente tem comunicação entre o átrio direito, e o átrio esquerdo. A gente pode ter comunicação entre os dois ventrículos, né? Então, essa septação ela só se completa após o nascimento. Tudo bem? Bom, septação do átrio primitivo. Como é que o átrio primitivo se divide em átrio direito e átrio esquerdo? Bom, eu falei já que o primeiro tecido que tem que aparecer no embrião é um tecido chamado de coxim endocárdico, certo? Localize aqui, ó, na imagem B, ó, perceba aqui na imagem B, onde está a ponta da seta, né, é o coxim endocárdico. Aqui eu tenho o átrio primitivo e o ventrículo. Ok? Então, o que vai acontecer para separar os dois átrios? Vai crescer um septo, a gente vai ter o crescimento de um septo do átrio primitivo, ó, do teto do átrio primitivo, em direção ao coxim endocárdico, certo? Então, esse septo é chamado de septo primário. Então, primeiro vai surgir o septo primário, que cresce do teto do átrio primitivo em direção ao coxim endocárdico. Conforme ele vai crescendo, o septo primário ele vai crescendo, parte dele sofre apoptose. Lembram que é apoptose, né? Lembram que é apoptose? É a morte celular, professor? É um tipo de morte celular, né? É um tipo de morte celular. E aí, ó, o septo primário, ele sofre apoptose e aparece um forame aqui, chamado de forame oval ou forame secundum, certo? Dá para perceber aqui o forame secundum ou forame oval? Então, só repetindo, ó, o coxim endocárdico ele vai aparecer, certo? Em seguida, a gente vai ter o crescimento do septo primário em direção ao coxim endocárdico. Conforme ele vai crescendo e alcançando o coxim endocárdico, parte dele sofre apoptose, formando um forame chamado de forame oval ou forame secundum, certo? Bom, a partir do momento que o forame secundum se forma, a gente tem o crescimento agora do septo secundário. Então, do teto do átrio direito, agora, vai crescer
em direção ao coxim endocárdico, né, o septo secundário. Esse septo secundário também cresce até o coxim endocárdico e também sofre apoptose nessa região inferior. E também sofre apoptose nessa região inferior. Certo? E aí o septo secundário ele vai só recobrir parcialmente o septo primário. Tudo bem ou não? Professor, repete essa última parte, por favor. Uma vez o forame oval ou forame secundo estabelecido, né, vai haver o crescimento do septo secundário. O septo secundário ele vai crescer do teto do átrio direito em direção ao coxim endocárdico. Ele vai crescer. Quando ele toca no coxim endocárdico, parte dele sofre apoptose. E aí ele vai recobrir parcialmente o forame oval, ou o forame secundo. Mesma coisa. E aí o septo primário e o septo secundário vão formar uma estrutura parecida com uma válvula. O que vai acontecer? O sangue vai chegar no átrio direito, com esse sangue ele tem uma alta pressão, e aí ele vai deslocar o septo primário, fazendo com que o sangue consiga passar para o átrio esquerdo. Entenderam ou não? Não entendi bem. Então, o septo, depois da formação do septo, ele formará um canal onde o sangue poderá passar de átrio para átrio. Isso. O septo primário e o septo secundário, eles não fecham a ligação entre os dois átrios. Eles fecham parcialmente, tem um forame entre eles. Eles funcionam como uma válvula, né, que se desloca. O septo primário, quando o sangue chega, o septo primário ele se desloca. E aí o sangue vaza do átrio direito para o átrio esquerdo. Certo? Então vão ter dois forames, um superior. Não, o forame secundo é a mesma coisa do forame oval, porque um está recobrindo parcialmente o outro, certo? Então, o septo secundário, ele recobre parcialmente o septo primário. E aí, quando o sangue chega com a alta pressão, o sangue empurra o septo primário para trás. E aí o sangue passa de um lado para o outro. Entenderam? É esse mesmo forame aqui, ó, da imagem D, né? E aí o que vai acontecer? O sangue vem, ó, e consegue passar para o lado esquerdo. Tudo bem ou não? Acho que sim. Bom, nesse caso, o que vai acontecer, né? Durante toda a gravidez, o sangue vai passar do átrio direito para o átrio esquerdo. Grande parte do sangue que chega no coração do embrião. Certo? Esse forame ele só vai se fechar após o nascimento. Certo? Apenas após o nascimento é que esse forame se fecha. Bom, lembram do seio venoso? Que é o seio venoso mesmo? A porta de entrada para as veias do coração primitivo. Isso. É a porta de entrada lá do coração, né? É o local onde as veias vão entrar lá no coração. Bom, o seio venoso, ele tem 2 cornos. Lembram dos cornos do seio venoso? Corno direito e corno esquerdo? Sim, professor. Bom, o corno esquerdo do seio venoso, ele vai formar uma estrutura chamada de seio coronário. Já ouviram falar no seio coronário? É aquele que fica na parte posterior do coração? E exatamente, é uma veia, é uma grande veia localizada na região posterior do coração. É uma veia que vai desembocar no átrio direito. Ó, aqui, nessa imagem C, a gente consegue identificar aqui, ó, a válvula do seio coronário. É onde o seio coronário desemboca no átrio direito.
Então, o seio coronário é uma grande veia que transporta sangue do miocárdio para o próprio coração, para o átrio direito. Certo? Bom, quais são as outras veias que chegam no coração, no nosso coração, no coração adulto? São a veia vitelina, umbilical e cardinal comum. Eu estou falando agora no nosso coração, no seu e no meu, no adulto, né? Veia pulmonar. No nosso coração, as veias que desembocam no átrio direito é a veia cava superior e a veia cava inferior, certo? São elas que levam sangue para o nosso coração, certo? Então, essas duas veias, veia cava superior e veia cava inferior, elas vão desembocar numa região lisa do átrio direito, né? Não sei se dá para vocês perceberem, essa região é a região lisa e essa região ela é mais rugosa. Essa região lisa do átrio direito, ela é formada a partir do corno direito do seio venoso. Então, o corno esquerdo do seio venoso forma o seio coronário, que é aquela veia, né, que passa na região posterior do coração, enquanto que o corno direito do seio venoso vai formar, né, a parte lisa do átrio direito. Né? Ele vai ser incorporado ao átrio direito e vai formar a parte lisa do átrio direito, chamado de seio das veias ou sinus venário. É a mesma coisa. Certo? Tudo bem? Ou não? Professor, pode repetir aí, por gentileza? Pronto. Só para a gente relembrar, o seio venoso ele tem dois cornos, o corno direito e o corno esquerdo. O corno esquerdo do seio venoso vai ser incorporado ao coração e vai se transformar na veia chamada de seio coronário. É uma veia que traz o sangue do miocárdio para o átrio direito. Certo? O corno direito do seio venoso vai ser incorporado ao coração e vai formar essa parte lisa do átrio direito. Então, a parte lisa do átrio direito, né, vai se transformar na parte lisa do átrio direito. Certo? Então, o corno direito do seio venoso forma o seio das veias, que é essa região lisa. E o átrio primitivo vai formar essa parte rugosa do átrio direito. Então, o átrio direito vai ser rugoso, ó, essa parte rugosa do átrio direito se forma a partir do átrio primitivo. Deixa eu ver aqui o que falam aqui no bate-papo. O corno esquerdo diminui de tamanho e se torna o seio coronário. O corno direito, isso, exatamente. Beleza? Tudo bem por enquanto ou não? Deu para entender? Beleza, professor. Bom, vamos agora para o átrio esquerdo. Ó, eu dei uma olhada para a imagem D. O átrio esquerdo, essa parte azul é a parte lisa do átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo também a gente vai ter uma parte lisa e uma partezinha rugosa. Ó, essa parte rugosa do átrio esquerdo é formada a partir do átrio primitivo. Né? Então, a aurícula esquerda, que é a parte rugosa do átrio esquerdo, é formado a partir do átrio primitivo. Enquanto que toda essa região lisa do átrio esquerdo se forma a partir da incorporação da veia pulmonar primitiva. Então, a veia pulmonar primitiva vai ser incorporada ao próprio coração e vai formar essa parte lisa do átrio esquerdo. Se você prestar atenção na imagem A, a gente consegue ver, ó, a veia pulmonar primitiva e 4 veias pulmonares. Do A para o B, a gente consegue perceber que a veia pulmonar primitiva ela diminuiu de tamanho.
e a gente já tem uma região lisa no átrio esquerdo. O mesmo vai acontecer na letra C e na letra D, né? Que aí completa, né, o processo de incorporação da veia pulmonar primitiva. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Deu para entender? Então, só... Oi, diga. Não entendi bem, não, professor. Ó, na imagem A, a gente tem um coração rugoso, um átrio esquerdo rugoso, certo? Bom, mas se você for olhar lá nas aulas de anatomia, grande parte do átrio esquerdo é liso. E aí, de onde é que vem essa região lisa lá do átrio esquerdo? A região lisa, a parte lisa do átrio esquerdo, ela se forma a partir da incorporação das células da veia pulmonar primitiva. Perceba aqui na letra A o tamanho da veia pulmonar primitiva. E aí, do A para o B, ela vai diminuindo de tamanho. O que isso quer dizer? As células que faziam parte dela vão agora ser incorporadas ao átrio esquerdo e fazer parte do coração. Então, toda essa região em azul, no átrio esquerdo, vem da veia pulmonar primitiva, que foi incorporada ao coração, certo? Então, o coração, ele puxa para ele essa veia pulmonar primitiva. As células que faziam parte da veia pulmonar primitiva fazem agora parte do átrio esquerdo, formando essa região lisa do átrio esquerdo. Então, só para a gente recapitular aqui, ó. A parte lisa do átrio direito é formada a partir do corno direito do seio venoso. O seio coronário é formado a partir do corno esquerdo do seio venoso. E a parte rugosa do átrio direito é formada a partir do átrio primitivo. A parte lisa do átrio esquerdo é formada a partir da incorporação das células da veia pulmonar primitiva, enquanto que a parte rugosa do átrio esquerdo se forma a partir do átrio primitivo. Professor, por que tem essas diferenças da parede do átrio direito ser rugosa e do átrio esquerdo ser lisa? Bom, isso vai ser importante devido às diferenças de pressão que essas cavidades vão sofrer. Bom, antes do nascimento, a pressão do sangue é maior no átrio direito. O sangue que chega no átrio direito é um sangue com alta pressão. Depois do nascimento, há uma inversão disso. O sangue que chega no átrio esquerdo, ele vai ter uma pressão maior do que a pressão que chega no átrio direito. Então, tem essa diferença. Espessa, né, professor? O átrio esquerdo a parede é bem mais espessa, né? Por conta dessa pressão sanguínea. Isso, exatamente. Quando vocês forem ver na anatomia, o lado esquerdo do coração, ele é mais desenvolvido, mais espesso do que o lado direito. Por quê? Porque a pressão do sangue do lado esquerdo é maior após o nascimento, né? Essa pressão só é grande do lado direito antes do nascimento. Certo? Bom, vamos discutir agora um pouquinho dos ventrículos, né? Então, para que haja separação entre os ventrículos, tem que ter a formação do coxim endocárdico. Então, o coxim endocárdico se formou. Da base do ventrículo primitivo, vai crescer um septo em direção ao coxim endocárdico. Esse septo é chamado de septo interventricular. Então, da imagem B para a imagem C, a gente consegue perceber o aumento no tamanho do septo interventricular. Esse septo, ele cresce
até encostar no coxim endocárdico, que é a que a imagem é. Enquanto esse septo ele não encosta no coxim endocárdico, se forma o forame interventricular, que é o forame que comunica os dois ventrículos. Ó. Dá para perceber aqui o forame interventricular? O sangue de um lado está se misturando com o sangue do outro, certo? Bom, até que ele se fecha e o forame interventricular vai deixar de existir por volta da 7ª semana embrionária. Então, lá na 7ª semana embrionária, o septo interventricular, o forame interventricular se fecha porque o septo interventricular encosta, né, se funde com o coxim endocárdico. Acontece em algumas crianças delas nascerem com esse forame interventricular aberto ainda. Então, o médico espera, né, o cardiologista vai aguardar até o 3º ano de vida da criança para que esse forame ele se feche sozinho. Né? Se ele não se fechar sozinho, aí tem que fazer cirurgia para fechar essa cavidade entre os dois ventrículos. Tudo bem? Mas o mais correto é que ele se feche na 7ª semana embrionária. Beleza, gente? Tudo bem? Ou não? Tá sim, professor. Bom, o fechamento do forame interventricular acontece na 7ª semana. Com o fechamento do forame interventricular, a gente vai ter a comunicação correta, ó, do ventrículo direito com o tronco pulmonar e do ventrículo esquerdo com a aorta. Caso esse forame não se feche, né, o sangue vai se misturar e aí o paciente vai ter uma hipertensão pulmonar, né, um aumento na pressão pulmonar, um aumento no ventrículo direito, né, então a pressão do sangue vai ser alterada. Pronto, é exatamente o que o Eduardo colocou aí. Bom, com o fechamento do forame interventricular e essa comunicação correta, né, do ventrículo direito com o tronco pulmonar, do ventrículo esquerdo com a aorta, a gente tem uma remodelação dos ventrículos. Os ventrículos que eram mais lisos, ó, aqui na imagem C, na imagem D, os ventrículos eram mais lisos, os ventrículos vão ficar muito rugosos. Por quê? Porque vai haver o desenvolvimento da musculatura desse ventrículo. Então, vão ser formadas as trabéculas cárneas, as cordas tendíneas e os músculos papilares, que são essas estruturas aqui. Ó. As trabéculas cárneas estão nessa região, ó, são bem rugosas. Né? As cordas tendíneas e os músculos papilares, eles vão dar sustentação às válvulas, aos folhetos das válvulas. Certo? Vocês lembram lá da válvula mitral e da válvula da bicúspide e da tricúspide, né? Lembram disso? No caso do lado direito é a tricúspide, né, professor? Isso. Então, a gente tem a tricúspide e a mitral, né? Então, o que a gente vai ter? Sustentando essas válvulas, né? A gente vai ter, ó, o músculo papilar e as cordas tendíneas. E deixando essa região mais interna do ventrículo rugosa, a gente tem as trabéculas cárneas. Vocês vão ver isso também na anatomia, né, com os professores de anatomia. Né, as trabéculas cárneas, as cordas tendíneas e o músculo papilar. Tudo bem? Bom, uma outra cavidade do coração primitivo que vai ser septada, né, vai ser o bulbo cardíaco. Então, eu tenho aqui, ó, o bulbo cardíaco. No meio do bulbo cardíaco, na 5ª semana embrionária, vai aparecer uma parede, um septo, que vai dividir o bulbo cardíaco no meio. De um lado, o bulbo cardíaco vai se transformar na aorta, e do outro lado, o bulbo cardíaco vai se transformar no tronco pulmonar. Certo? Então, na 5ª semana, o bulbo cardíaco vai ser septado,
pelo septo aórtico pulmonar, né? Vai aparecer uma barreira aqui chamada de septo aórtico pulmonar, e esse septo vai dividir o bulbo em dois. De um lado ele vai formar o tronco pulmonar, do outro lado ele vai formar a aorta. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Entenda que toda essa septação ela acontece ao mesmo tempo, certo? Entre a 4ª e a 8ª semana. Então, a septação do átrio primitivo, alterações do seio venoso, né? Alteração no átrio esquerdo, septação do ventrículo, né? Septação do bulbo cardíaco, todos esses processos eles vão acontecer entre a 4ª e a 8ª semana, certo? Eles vão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, para finalizar o coração, né, nós temos aqui o nó sinoatrial, né? O nó sinoatrial, eu falei da origem dele, né? Ele é formado a partir de quem? Vocês lembram? Lembram? Eu me lembro não, professor. Hã? Pode repetir a pergunta? O nó sinoatrial vai se formar a partir de qual tecido? Eu falei lá no início da aula. Da crista neural? Da crista neural, exatamente. Exatamente. Da crista neural. Então, por volta da 5ª semana, né, o nó sinoatrial vai se formar a partir de células da crista neural. Justamente. Bom, já o nó atrioventricular, ó, o nó sinoatrial ele fica localizado aqui, ó, no teto do átrio direito. O nó atrioventricular ele fica no septo interventricular, né? Aliás, no septo atrioventricular, certo? Então, ó, ele está aqui, no local onde era o coxim endocárdico. Então, o nó atrioventricular e o feixe atrioventricular, né? Ele é formado a partir de células do seio venoso e da própria região atrioventricular. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Vocês querem fazer o intervalo? Pode ser, professor. Nós passamos agora da metade da aula, já. A segunda Pode ser. parte ela é menorzinha. Pois a gente pode fazer um intervalo de 20 minutos? Pronto, professor. Mas, professor, é bom quando faltar, aí terminar a aula a gente sai mais cedo, né? Isso, vamos terminar cedo. Vamos terminar cedo. Então é melhor fazer agora, né, o intervalo? Vamos fazer o intervalo, certo? Eu vou parar aqui, vou interromper aqui a gravação, a gente faz 20 minutinhos de intervalo.